Boa noite, gente. Graça e paz. Deus abençoe vocês. Hoje mais uma live. O tema é Vencendo os Gatilhos da Religiosidade. Muitas pessoas não conseguem avançar por conta desses gatilhos. Eu falo porque eu tenho atendido várias pessoas nessa condição. E nessa live de hoje nós vamos procurar ajudar quem está vivendo assim. Tá? Peço que você fique aqui com a gente. Né? Aí no Brasil agora são 9 horas e 9 minutos. Aqui em Nova York, Estados Unidos, são 7 horas e 9 minutos. Tá? Eu peço que vocês compartilhem essa live com seus amigos e contatos. E vou deixar aqui os comentários, né, abertos para vocês, comentarem à vontade, tá bom? Para vocês também perguntarem, né, caso você tenha alguma pergunta, alguma dúvida, é só colocar aqui. Tá? Essa live tem muito a ver, gente, com o lado emocional. Tá? Tem gente que teve o seu lado emocional muito abalado por conta da religiosidade. E por conta disso, as pessoas, tem gente que não consegue avançar. Né? Essa live de hoje, ela tenho certeza que vai agregar valor na sua vida. Tá bom? Quem me assiste aqui, eu sei que todos que entram, eu recebo aqui a notificação, mas eu quero ler o seu boa noite aqui, ó, né? De onde você nos assiste, sua cidade, seu estado, né? Quem sabe seu país também, né? A Eliane escreveu: boa noite, pastor Joel, família linda, amém, Deus abençoe, Eliana, Jesus te abençoe. Gente, vamos fazer o seguinte, vamos compartilhar com amigos e contatos essa live, tá? Muita gente precisa ouvir isso aqui, pessoal, muita gente, tá? Eu não sei qual foi o seu passado, como foi, o que você viveu lá atrás. Embora eu publiquei mais cedo aqui no Instagram hoje, falando exatamente sobre esse tema, eu acredito que tem gente aqui que se identificou com aquilo que eu escrevi, por isso que está aqui. Mas tudo que será falado aqui, será uma live bem rápida, bem objetiva, tudo que será falado vai te ajudar. Tá? Leia, boa noite. Boa noite, Leia. Alcimara também. Borges, boa noite, aqui de Sorocaba. Grande abraço, Borges. Sorocaba. Quem mais, hein? Quem nos assiste aí de Belo Horizonte, Recife, Bahia, Pernambuco, né? Dizendo que já engloba tudo, né? Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Brasília. Quem mais? Portugal. Tem alguém de Portugal? Como sempre tem lá a Ana, né, que acompanha as lives lá de Portugal. Me fugiu o nome dele aqui agora, que mora lá na Inglaterra. Me fugiu o nome dele aqui. Vinícius, não, me fugiu. Mas tem uma pessoa também que acompanha sempre lá da Inglaterra. Barbacena, Barbacena, a terra das rosas, né? Rislabera, Labareda. Boa noite, São Paulo. Grande abraço. Ia Souza. Tô lendo pelo nome do perfil, tá, gente? Belo Horizonte, bacana. Bom, gente, essa live de hoje promete, tá? Apóstolo Jaime Ribeiro, agora de Angra dos Reis, Rio de Janeiro. Bacana demais. Regina, oi, aqui de Belo Horizonte. Abraço, Regina. Deus te abençoe. Não, Belo Horizonte não. Aqui de Horizonte, Ceará. Ceará. Eu li rápido aqui, pensei que era Belo Horizonte. Horizonte lá de Ceará. Tive a oportunidade de conhecer, lugar lindo, né? Bonito. As praias aí no Ceará. Boa noite. Isso, ok. Então, gente, vamos lá. É o seguinte, pessoal, gatilhos mentais. Vocês já ouviram falar disso, gatilhos mentais? Ele pode ser usado favoravelmente ou desfavoravelmente. Tá? Por exemplo, quem trabalha com marketing, né? quem trabalha com essa área de marketing, usa muito gatilhos, né? Para alavancar as vendas, para despertar o cliente, né? Só que existe também o gatilho mental desfavorável. É isso que a gente vai falar aqui.
É disso que a gente vai falar. O gatilho mental desfavorável, no sentido da religiosidade, ele é cruel. Ele é cruel. Ele mexe mesmo, ele traz muita dor, tá? E eu quero trazer para você Lia de Souza, ok, de Belo Horizonte, grande abraço, certo? É porque eu tô olhando pelo nome do perfil, tá? Bom, gente, o que são gatilhos mentais? Nesse sentido que eu falei para vocês, são estímulos que agem diretamente no cérebro, né? Mas não se trata de uma hipnose ou algo do tipo, pois a base dos gatilhos mentais está na psicologia. Uma coisa é certa, o nosso cérebro é repleto de mistérios, mas a ciência já tornou possível desvendar alguns deles, né? Com toda a tecnologia, a ciência hoje bem avançada nesse sentido, né? Sabemos, por exemplo, que a nossa mente toma decisões com base em um contexto social e emocional. O gatilho mental, quando ativado, pode provocar um sentimento favorável ou desfavorável. Então, quando um gatilho mental é ativado, ele pode provocar um sentimento favorável ou desfavorável, certo? Por ora, vale saber que os gatilhos funcionam como um despertador de emoções. Eles podem fazer uma pessoa resgatar lembranças e reviver as mesmas sensações experimentadas no passado. Então, é isso, né? Um gatilho mental, quando ele é acionado, ele traz, né? Ele resgata lembranças e faz a pessoa ter as mesmas sensações que ela teve no passado. E como hoje aqui essa live é para vencer os gatilhos da religiosidade, então nós vamos citar aqui alguns, tá? Alguns. Por isso que eu vou deixar os comentários aqui abertos. Eu sempre deixo, porque eu sei que eu não faço a live sozinho, vocês do outro lado sempre nos ajudam, né, a fazer a live com perguntas e comentários, e fica bem dinâmico também. Então quero muito aqui a participação de vocês. Inclusive, se você já venceu a religiosidade, se você passou pelo processo de desintoxicação da religiosidade, seria muito importante você também colocar aqui o seu comentário, colocar aqui o que você venceu, o que você fez para vencer, como foi esse processo. É bom porque quem estiver do outro lado, passando por isso, tendo dificuldade de vencer os gatilhos da religiosidade, vai se identificar com o seu comentário e certamente o que você comentar, o que você escrever aqui vai ajudar quem está nessa condição, tá? Então, os gatilhos mentais, eles resgatam lembranças. E eles trazem as mesmas sensações, pessoal. É mais ou menos assim. Vou citar um exemplo, tá? Já que a gente vai falar de religiosidade, vamos lá então. Já vamos a fundo aí, né? Vamos já para esse contexto, né? Digamos que você esteve numa igreja por muitos anos na sua vida e ali você teve muitas decepções e você entendeu que aquele lugar não era saudável para você, tá? É óbvio que por conta disso você saiu de lá com muitos gatilhos mentais, muitos. E aí você vai para uma outra igreja e nessa outra igreja, sem o pastor saber, sem as pessoas que estão ali saberem, fala algo que traz, que resgata uma decepção que você teve lá na outra igreja. Você está em outro lugar, só que a sensação é a mesma. Por quê? Porque os gatilhos mentais, eles resgatam lembranças e eles trazem as mesmas sensações. Então, por mais que é um gatilho mental, mas ele vai direto no emocional, né? Direto no emocional. É aquela pessoa que, por exemplo, teve uma decepção amorosa, né? Sofreu muito na vida amorosa e hoje tem dificuldade de se relacionar com outras pessoas
e qualquer pessoa que se aproxima a ela e tem uma atitude parecida com a outra que a fez sofrer, ela já se fecha. Por quê? Porque resgata, né? O gatilho mental ele resgata a lembrança do passado e ele provoca a mesma sensação, o mesmo sentimento. Por isso que hoje, pessoal, tem muita gente com dificuldade de se relacionar, até mesmo de congregar numa igreja. Tem gente que tem dificuldade hoje de acreditar nas pessoas. De acreditar nas pessoas. Eu não vou nem dizer confiar, não, porque confiar é uma palavra muito forte, né, gente? A gente tem que tomar cuidado, né? De confiar. Eu estou falando de acreditar nas pessoas, de acreditar no ser humano. Tem gente que hoje não consegue acreditar no ser humano. Tem gente que hoje não consegue mais crer na Bíblia, pessoal. Isso é muito sério. Eu me lembro de um caso desse, de uma pessoa que por conta da religiosidade, ela sofreu tanto na religiosidade que ela passou a entrar em confusão com a Bíblia, né? Qualquer pastor, não estou falando de um pastor, não, qualquer pastor que pregasse a Bíblia, que falasse da Bíblia, ela já se fechava por conta dos gatilhos mentais que ela carregava. Hoje ela já está bem melhor, mas ainda, né, nesse processo. Então, assim, não é fácil você avançar, não é fácil você virar a página. Deixa eu ler um comentário aqui, ó, da Ilha. Pastor, pastor, em mim libertei, graças ao Senhor. Hoje não sinto obrigação de fazer coisas que ali não tinha vontade de fazer. Aí, ó, por exemplo, aqui o que a Ia, ela disse, né? Se você conseguiu vencer isso, Ia, uma coisa que, né, você escreve aqui, você se sentia obrigada antes, né? Quando você, acredito que você estava em outra igreja, pelo seu comentário aqui, né? Não sei, mas acredito que sim. Você se sentia obrigada a fazer coisas. E hoje você já não carrega isso mais. Maravilha. Você conseguiu vencer, né? Agora imagine, vou citar o exemplo da Ia aqui, gente, porque como ela comentou primeiro, vai ficar melhor para a gente falar exatamente aqui, ó. Digamos, ela colocou, hoje não sinto mais obrigação de fazer as coisas. Imagine se alguém fala para ela assim, Ia, você vai ter que fazer isso, porque se você não fizer, você vai ser punida. Um exemplo, a pessoa não esquece isso, né? E se ela sai desse lugar e vai para um outro lugar e acontece a mesma coisa, vem a mesma sensação, vem o mesmo sentimento. E esses gatilhos mentais, pessoal, eles ficam na nossa mente, eles ficam. Por isso que hoje, né, eu vou dar o meu exemplo, hoje na Igreja Cristã Atos 2, certas palavras nós não usamos mais. Certas palavras nós não usamos mais porque, para não despertar gatilhos mentais desfavoráveis, negativos nas pessoas, né? Por exemplo, se você era aquela pessoa que se sentia muito pressionada, né? Tudo que você fazia era na base da pressão. E aí você resolve sair desse lugar por conta dessa pressão. Você não quer mais viver pressionado porque você entendeu que nada com Cristo é na pressão. Você entendeu que o fardo de Cristo é leve, né? O jugo é suave. Você entendeu isso. E digamos que você, mais à frente, passa para a mesma situação de pressão. Isso vai ser para você vai trazer uma sensação ruim, porque você vai trazer lembranças, resgatar lembranças do que aconteceu lá atrás. Mas entenda uma coisa, agora para vocês não confundirem aí. Deixa eu ler o comentário aqui da Eliane primeiro. Vai pensando aí. Quando eu saí de uma instituição no qual eu fiquei por 11 anos, não foi fácil tirar essa religiosidade. Precisei passar por uma igreja pentecostal, que era diferente para eu sentir que eu era livre. Sim, Eliane,
Cada um tem a sua experiência, né? E eu vou dizer uma coisa, Eliane, muita gente não sabe o que fazer. Não sabe o que fazer. É que tem gente que sabe que o lugar não é bom, sabe que o lugar não é saudável, mas não consegue sair dele. Foi tão trabalhado na mente da pessoa que ela tem que viver desse jeito, que ela tem que aceitar as coisas, que se ela está se sentindo pressionada ou pesada, o problema é dela. Então, tem gente que não consegue se livrar disso. Não consegue se livrar. Outro comentário aqui. Hoje vocês estão comentando bastante. Gostando de ver, hein, gente? Eu já tomei a conclusão de que não me sinto bem mais no lugar no qual congrego. Porém, acabei de falar, ó. Olha só a Raquel. Porém, ainda não saí e isso me deixa ruim porque não creio mais no que é pregado lá. Eu vou até fixar o seu comentário, ô Raquel. Gente, olha o que a Raquel escreveu. Vocês que estão entrando aí agora. Vou deixar fixado aqui. Se você, Raquel, já tem essa conclusão de que o lugar não é bom para você, eu acabei de falar, eu nem tinha lido o seu comentário. Eu creio, porque Cristo, ele é o cabeça da igreja espiritual, tá? Ele é o dono da igreja, Cristo é o dono da igreja. E é ele quem revela a vontade dele, é ele quem revela a graça, é ele quem mostra. E se ele já te mostrou, se através do Espírito Santo, ele já te mostrou que o lugar não é saudável para você, que não é um bom lugar, e você escreve aqui, né? Você colocou aqui, eu não creio mais no que é pregado lá. Então eu fico imaginando o seu coração, porque eu passei por isso, Raquel. Eu, por alguns meses, vou citar aqui meses, porque assim, quando a graça foi revelada para mim, eu estava dentro de uma igreja neopentecostal. Eu era pastor nessa igreja, fiquei como pastor 20 anos. Então imagine eu, na minha posição, eu tinha que pregar o que o neopentecostal ditava. E eu discordava de tudo. Imagine o meu coração, imagine a minha mente. Eu chegava em casa, eu chorava com a minha esposa, eu falava, eu não quero saber mais disso, não aguento mais. Então para mim foi muito difícil. Só que eu tive que tomar a decisão de sair de lá. Eu não fiquei mais lá. E quando eu falei dessa decisão, todo mundo... Eu publiquei aqui no Instagram, dia 23 de maio de 2020, dizendo o seguinte, não faço parte mais porque eu priorizo Jesus, família, né? E para os que estão à frente dessa instituição, eu falei o seguinte, eu não concordo com a linha de pensamento mais. Pronto. E foi uma das melhores decisões da minha vida, viu, Raquel? Eu vou falar para você, foi uma das melhores. Eu não vou dizer que foi a melhor, porque na minha vida eu já tive várias decisões, mas essa decisão mudou o rumo da minha vida. Então, se você tomar a mesma decisão, isso vai mudar o rumo da sua vida também, Raquel. Porque você não tem que ir numa igreja onde você se sente pesado, onde você não concorda. Não estou dizendo não concordar, entenda, com a identidade da igreja. É não concordar com a igreja porque ela não concorda com a Bíblia. É totalmente diferente isso, tá, gente? Porque cada igreja tem a sua identidade. Cada igreja tem a sua essência, né? Não concordar com a identidade da igreja, com a essência da igreja. A igreja lá é um exemplo. A igreja lá, eles não é um ambiente muito jovem, é um ambiente mais idoso. Lá na igreja não tem esse tipo de louvor, não tem essa banda, não tem esse coral, coisas assim. Estou citando um exemplo. Agora, não concordar com a igreja, quando a igreja não concorda com a Bíblia, você tem que pular fora dela. Sei que não é fácil, Raquel, você tomar essa atitude. Não é fácil. Eu estou falando aqui com base na minha experiência, naquilo que eu enfrentei, naquilo que algumas pessoas que estão aqui enfrentaram também. Tá? Porque você vai se sentir mal sempre, né? Amanhã é dia de culto, domingo, dia de culto. Você vai para a igreja onde você não concorda, porque você sabe que ela não concorda com a Bíblia. Você sabe que tem coisas ali que estão fora da Bíblia. Então, você vai se sentir mal. Né? Sinceramente, eu acho melhor não ir para ficar se sentindo mal. Tá? E digo para você, esse processo de desintoxicação religioso ou da religiosidade, ele é árduo. Ele não é fácil não, mas é libertador. É libertador. Inclusive, eu separei aqui, gente,
alguns danos que a religiosidade provoca, alguns danos que a religiosidade traz, tá? Por exemplo, corta o direito de ir e vir, né? As pessoas, elas, em muitos lugares, elas não têm mais esse direito de ir e vir, né? Elas não podem ser livres na questão de frequentar outro lugar, de se relacionar com outro grupo. A liberdade dela é tesourada. Ela não tem liberdade nas redes sociais, ela não pode postar o que quer, o que pensa, né? Então, isso é um dos danos da religiosidade. Corta o direito de ir e vir. A pessoa ela entra sem perceber num cárcere privado religioso tão grande que ela passa a bater continência para a religiosidade todos os dias, em tudo que ela faz, né? Se vai viajar, tem que dar satisfação. Se foi com quem na viagem? Por que você postou isso nas redes sociais? Não era para você postar. Isso é ok, isso é ok, isso é ok. Por aí vai. Então é isso que um dos danos que a religiosidade faz, né? Outro dano que ela faz, né, e isso traz gatilho também, escraviza. Né, aquela coisa, né, em nome de ser servo de Deus, acaba escravizando a pessoa, né? Ela passa a ser escrava da religiosidade. Isso é tão pesado que o tempo dela, né, toda a vida dela é em prol da religiosidade. E outro dano que provoca, divide as famílias. Divide as famílias. Gente, tá aí. O Natal, por exemplo, eu até fazer a live com a árvore de fundo, né, a árvore de Natal que colocamos aqui em casa, só que eu só não fiz isso por conta que é bem próxima da entrada, né, e aí as pessoas passam, então acaba atrapalhando. Mas, por estar aí vindo o Natal, eu recebi uma mensagem de um dos nossos seguidores no WhatsApp, respondi hoje, mas a pessoa disse assim para mim, escreveu assim para mim assim: eu fico muito triste quando chega essa época de Natal, pastor, porque a minha família comemora, né? E eu vou, e o meu marido meu marido que não aceita, que está numa igreja neopentecostal, a mesma que você estava, não aceita, porque ele fala que não pode, que é isso, que é aquilo, né? Ou seja, divide. A religiosidade divide as famílias. Quantas não são as pessoas que perderam contato com seus familiares por conta de igreja, pessoal? Por conta dessa coisa, você não deve misturar, né? Você não deve conviver. E, né, as pessoas que, por exemplo, que trabalham nesses lugares, né, chega dia de domingo à tarde, por exemplo, não pode ter um almoço com a família, não pode sair porque tem alguma atividade extra na igreja, e por aí vai. Então isso vai minando, e agora imagine, eu coloquei, deixa eu, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, coloquei 7, eu só citei aqui 3. Imagine uma pessoa viver assim 30 anos, 20 anos, 40 anos. Imagine. Gente, a pessoa sai de um lugar desse, depois de tantos anos, são muitos gatilhos aqui na mente. Muitos. Eu falei de árvore de Natal aqui, e eu teve uma pergunta que eu recebi, eu até publiquei, aliás, vou publicar outras, eu recebi várias perguntas sobre Natal. E eu respondi, né? E teve gente que não aceitou a resposta, não, mas não é bem assim, sei o quê. Tá, não concordar com a minha resposta, tudo bem, mas o que a Bíblia fala sobre isso? Não fala nada sobre isso, né? Por exemplo, na árvore de Natal é um enfeite. Se a pessoa não se sente bem colocando, não tem problema, é um enfeite, né? É um enfeite. Por exemplo, tem gente que se você entra na casa dela, tem muitos quadros, eu acho lindo. Eu amo quadro, eu acho muito bacana quadro. Planta, enfeite. Tem gente que não gosta de colocar muitos quadros, não gosta de planta dentro de casa. É uma questão de gosto. Não tem nada a ver com
com uma coisa pagã, como alguns colocam, mas essa religiosidade está entranhada em muitas pessoas. Então, quando a pessoa sai de um lugar desse, para a pessoa voltar com a mente ao normal, pessoal. Ter a mente normal. Tá? Falando mente normal, sem essas coisas. É árduo, não é fácil não. A pessoa leva um tempo para conseguir vencer isso. Principalmente se ela começou, né, nesses lugares, né, onde tem religiosidade, onde existe o evangelho distorcido. Se ela começou desde pequena nesses lugares, pior ainda. Meu Deus do céu, eu comecei com... Eu tinha 11 para 12 anos, imagine, pessoal. Imagine. Adolescente, sabia nada da vida. Nada. E cresci, porque a minha mente foi formada nesse lugar. Mas graças a Deus eu recebi a mente de Cristo, né? Ele renovou a minha mente com a graça dele e hoje eu penso totalmente diferente, porque a verdade me libertou, a palavra de Deus me libertou. Então, assim, os gatilhos mentais, eles vêm, eles acontecem, né? Como, por exemplo, eu nem gosto de ouvir vídeos, assistir vídeos. Algumas pessoas me mandam do lugar que eu saí, as pregações, pregação não, né? As falas, porque pregação mesmo eu vejo como palavra de Deus mesmo, né? Eu não me sinto bem em ouvir. Aí tem gente, ao religioso pensa assim, então você está com um coração machucado. Não, meu coração já está curado, porque eu não quero mais trazer para mim o que não é bom. Se não é bom, para que eu vou ficar ouvindo? Para que eu vou ficar assistindo? Se não é bom, se não edifica, para que eu vou ficar ali vendo, perdendo meu tempo? Não é bom para mim. Já passou, já virei a página. E isso me faz com que aconteça, isso faz com que na minha vida aconteça um avanço, né? Então é seguir assim. Tem outros comentários aqui. Bastante comentário. A Diana colocou 20 anos ouvindo a mesma coisa, não é nada fácil. Sim, não é nada fácil. A Carla escreveu assim: esse ministério leva guerra na convivência entre as pessoas. Exatamente. Divide, eu acabei de falar, né? Divide as famílias, né? E assim, e para você que tá aí, que viveu assim por muito tempo, e hoje está com dificuldade, você olha, o pastor Joel, eu estou com muita dificuldade de acreditar de novo. Eu tenho medo, né? Tem gente que fala para mim assim, eu tenho medo de ir e me decepcionar novamente, né? Eu tenho medo de ir numa igreja e passar pelas mesmas coisas. Eu sou sincero em dizer para você o seguinte: as pessoas são falhas. Então, não quer dizer que você vai procurar uma igreja saudável, uma igreja bíblica, que não vai ter erro ali naquela igreja por parte das pessoas. O que não pode ver é erro por parte daqueles que estão à frente, né? Onde envolve o conselho da igreja, onde envolve quem está na ata da igreja, onde envolve todo o conselho pastoral da igreja, né? Agora, entre as pessoas, sim, vão ter erros. Não existe igreja perfeita. Só que a diferença está exatamente no evangelho, gente. É isso que vocês têm que entender. Quando uma igreja prega verdadeiramente o evangelho de Jesus, né, o evangelho da graça, automaticamente muitas coisas que você viveu lá atrás são eliminadas. Como, por exemplo, heresias, né, falsas doutrinas, barganhas, pressão psicológica e por aí vai. Essas coisas são eliminadas. Então, já é uma grande diferença. Igual outro dia eu estava falando para uma pessoa, falei assim, pessoa, mas eu não quero me envolver, sabe, eu não quero fazer nada na igreja, eu quero apenas ir participar do culto. Eu falei, faça isso então, vai participar do culto, né? Se você encontrou, que ela tinha achado um lugar bom, só que lá teve gente que descobriu que ela, quando estava na outra instituição, ela tocava e também cantava, então
Já chamaram ela para o louvor e ela não quis, né? Ela falou, pastor, eu não quero porque eu quero apenas ir lá participar do culto. Eu falei, maravilha, faça isso, participe apenas do culto, depois vai embora para sua casa, se você não se sente bem fazendo alguma coisa. Mas eu falei para ela, se é um dom que Deus te deu e esse dom pode ser compartilhado, na hora certa, quando você estiver bem mesmo, você vai compartilhar esse dom que Deus te deu com outras pessoas. Mas deixando claro para ela que pode sim, naquele lugar que ela encontrou, acontecer algumas coisas. Pode acontecer. Isso acontece. Só que a diferença está naquilo que é verdadeiro, né? Naquilo que é realmente bíblico. Né? Por exemplo, não tem aquela coisa de... Falando de igreja saudável, tá? Não tem aquela coisa de você não fez, então você vai ser punido. Você errou, então o seu pecado ele vai ser exposto para todo mundo, você vai ser tema de reunião, de conselho, você vai ser tema de reunião de pastor, você vai ser isso, você vai ser aquilo, você vai ser visto como um pecador dentro da igreja. Não tem nada disso. É totalmente diferente, tá? A Carla escreveu, me libertei desde a pandemia. A bendita pandemia, né, gente? Mas alguém aí, pessoal, conheceu o Evangelho da Graça da pandemia? Eu, quando eu tomei a decisão de sair do neopentecostal, foi em plena pandemia, foi em maio. A pandemia começou no finalzinho de dezembro, não foi? No finalzinho de 2019, janeiro, né? Foi que ele fecha tudo. Não foi? Foi isso? Se eu não me engano, né? Isso, janeiro. Eu saí em maio. Em maio. E falar uma coisa para vocês: muita gente conheceu o Evangelho verdadeiro, o Evangelho da Graça, na pandemia. A bendita pandemia. Para muita gente, a pandemia foi ótima porque as pessoas ficaram em casa, naquela de acompanhar cultos online, né? Que não podia ir à igreja, as portas estavam fechadas das igrejas, as igrejas todas estavam fechadas, então as pessoas tiveram várias opções. E foi nessas opções que muitos conheceram outras igrejas, né? Outros pastores, outro tipo de mensagem, e por aí vai. E é Deus e seus instrumentos, né? É Deus e seus instrumentos. Deus é maravilhoso, ele sabe a hora certa, o tempo certo, né? A Lídia colocou, eu estive, mas foi 2 dias, mas Deus estava comigo. Não entendi, eu tive. Eu também, hoje sou uma nova criatura. A Ilha colocou, a Ia, né? Também foi na pandemia, maravilha, maravilha. Tá vendo? Vou citar o exemplo aqui para vocês em cima disso, né? Que vocês colocaram aí, que foi na pandemia, né? Que eu até esqueci quem escreveu. Por isso que eu falo, né? Quem faz a live são vocês aqui. A gente só vem com conteúdo, né? Mas quem ajuda aqui na live são vocês com os comentários. Por que na pandemia muitos conheceram a graça de Deus? Porque você saiu do quadrado, né? Naquela de que você não pode ouvir outras pessoas, você não pode visitar outros lugares, mas estava na palma da sua mão. Estava na palma da sua mão. E aí você conseguiu ver, você conseguiu assistir, né? E foi assim. Foi inovador, né? Os cultos online na pandemia. E eu me lembro que quando nós começamos com a Igreja Cristãos 2, foi na pandemia também. Foi na pandemia. A igreja foi inaugurada em 2020, no ano de pandemia, pessoal. Claro que foi em setembro, mas já estava bem mais, né, bem mais flexível a questão da abertura da igreja, né? Abrir as portas da igreja para receber as pessoas. E eu me lembro que os primeiros cultos foram online também. Então muita gente também teve a oportunidade de acompanhar as lives, os cultos, e isso foi maravilhoso. Então você conseguiu, né, através da graça de Cristo, a graça te capacitou para isso, sair do quadrado e assistir, ouvir outras coisas, né? Exatamente o que a religiosidade não quer que a pessoa tenha direito de ir e vir, né? O Júlio escreveu, pastor, estou sem vontade nenhuma de ir à igreja, pois falam muito das tragédias desse mundo e falam um pouco do amor de Deus. Ô Júlio, como é que eu posso te falar sobre isso? Vou até fixar o seu comentário também. Vamos lá. Júlio, depende muito, viu? Eu não sei se você foi numa igreja onde
fez isso, falou mais das tragédias do mundo do que do amor de Cristo. Não sei se foi uma ou duas, mas depende muito. Que, por exemplo, eu vou citar o exemplo para você da igreja Cristã Atos 2, a igreja que eu faço parte, que eu congrego, que eu participo. Né? Amanhã, domingo, pregação. Nós estamos na série de mensagens, os 5 pontos da doutrina da graça, né? Ou as doutrinas da graça, são 5 pontos. Né? E amanhã o tema é eleição incondicional. Olha a pregação de amanhã, eleição incondicional. Vamos falar da escolha de Deus e incondicional. Né? Ou seja, Deus nos escolheu incondicionalmente. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E Ele nos escolheu. Então, olha a mensagem de amanhã. Então, dentro dessa mensagem, será falado sobre a soberania de Deus, sobre o amor dEle, sobre a graça dEle, sobre sua misericórdia, sobre a escolha dEle. Né? Então, é uma mensagem totalmente cristocêntrica. Então, depende muito. Às vezes você foi num lugar que teve isso, que aconteceu isso, e aí vem aquele gatilho também, Júlio. Vem aquele gatilho assim, tá vendo aí? Outra que faz a mesma coisa, mas de maneira diferente. Então, às vezes você foi não sei, né? Tô tentando aqui imaginar o que aconteceu com você, tá? Às vezes você foi num culto onde a mensagem foi essa, né? Então depende muito da igreja, é claro. Se você vai na igreja onde não fala do amor de Cristo, na verdade não é igreja cristocêntrica. Porque, gente, qualquer culto que você assiste de uma igreja bíblica, qualquer culto, ali vai ter pregação. Não estou dizendo louvor, não. Vai ter louvor, vai ter oração, né? Tem a ceia, no dia de ceia, mas ali vai ter pregação, palavra, ok? Pregação. Muito bem. E essa pregação, ela é cristocêntrica. Pode ser pregado o Antigo Testamento. Pode ser pregado o Antigo Testamento, porque aquilo que será pregado, aquele texto que vai ser pregado ali, do Antigo Testamento, ele vai apontar para Cristo. Não tem como não apontar para Cristo. Não tem como você hoje ter um culto bíblico, né, uma igreja bíblica, uma igreja cristocêntrica, e não falar de Jesus, pessoal. Se toda a Bíblia é apontada para Jesus, se todas as coisas foram feitas nele, por intermédio dele e para ele, como vai ter um culto que não vai falar de Jesus, que não vai apontar para Jesus? Pode ser qualquer coisa. Digamos que a mensagem, não, temática, né? Vamos colocar assim, ansiedade. O assunto é sobre ansiedade. Pode ser pregado, pode ser falado de ansiedade, mas aquela mensagem ela vai apontar para Cristo. Toda e qualquer mensagem na Bíblia aponta para Cristo. Então é isso, né? É verdade, Júlio, parece que falamos da mesma igreja, mesmo sem citar nome, nas mídias e na igreja é sempre assim. Vídeos de tragédias que você fica dentro do círculo. Aí, Raquel, vou fixar o seu comentário também. Aí, Raquel, uma outra coisa que você comenta aqui. Se você vai num lugar onde é passado vídeos, né? Ali mostra vídeos de tragédias que passam não uma mensagem de conscientização, não é uma mensagem espiritual, mas é uma mensagem que amedronta, uma mensagem que não traz temor, que traz medo, diferente, traz medo. Né? A mensagem que traz, como que eu posso citar aqui? É um terror, né? Toca um terror nas pessoas. Eu sou totalmente contra isso. Tá? Aliás, igreja bíblica não faz esse tipo de coisa. Gente, a melhor coisa, é porque hoje eu estou aqui apenas no meu celular com as anotações, mas a melhor coisa para você conscientizar alguém sobre céu, sobre inferno, sobre a vinda de Jesus, sobre a morte de Jesus, sobre Jesus, é a Bíblia. Não preciso de vídeo. O vídeo, posso falar uma coisa para vocês? As pessoas já estão vendo nas redes sociais. É só você olhar para Israel e Palestina. Olha o que está acontecendo. Né? Essas coisas que estão acontecendo,
essas tragédias ambientais que estão acontecendo, tudo isso são sinais da vinda de Cristo. Então, está mais que visível, né? Mais que visível para todo mundo. Então, a melhor coisa, gente, é você ir numa igreja onde tem palavra. Tem palavra, pregação, falar de Jesus, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Meu Deus do céu! É o tal da invenção, pessoal. Esses lugares eles querem inventar, né? Eles querem inovar a Bíblia. Né? É isso que eles querem fazer. Eles querem inovar a Bíblia. Querem inovar a Bíblia. Né? Querem acrescentar o que eles acreditam, o que eles pensam. Para esses lugares, a Bíblia não é suficiente. Aliás, não é suficiente porque eles não usam a Bíblia. Né? Eles não pregam a Bíblia. Eles não falam da Bíblia. Né? Por isso que eles inventam um montão de coisas. Então, a Raquel aí, aproveitando o seu comentário, eu sou totalmente contra se você está num lugar onde isso acontece, né? Ou quando não, coloca lá uma pessoa possessa por um espírito maligno. Eu fiz assim porque em muitos casos não é verdade, né? A gente sabe que existe a possessão maligna, como já falei aqui, existe demônio, mas em muitos casos não é demônio, a gente sabe disso. Mas quando não, colocam as pessoas assim, né? Possessas de espírito maligno, e para o espírito maligno falar o que ele vai fazer, o que vai acontecer, para as pessoas ficarem com medo. Né? E palavra que é bom, pregação que é bom, nada. Né? Deixa eu ler aqui outros comentários. Hoje vocês estão comentando bastante, gostando de ver, hein, gente? Muito legal, bacana demais. Peço licença para falar com você, Júlio, se deu uma chance de conhecer outros ministérios. A Carla falando aí. Isso, aí ó. A Carla indicando para você, Júlio. Tem outros, tem muitas igrejas boas aí no Brasil, pessoal. Muitas igrejas boas. Muitas, tá? Muitas. Eu falo que depois que eu saí da bolha religiosa, depois que eu saí do neopentecostal, eu pensava assim, né? Quem está dentro do neopentecostal pensa assim, a gente está na frente de todo mundo. Essas igrejas não têm, como eles falam lá, eles não têm visão, né? É um gatilho, isso também é um gatilho mental, né? Eu não gosto de usar essa expressão. Eles não têm visão. Estou usando aqui porque é assim que eles falam lá. Fulano não tem visão, porque visão para eles não pensa grande, visão pequena, tal. E depois que eu saí, eu pude ver que essas igrejas bíblicas, elas estão espalhadas no Brasil, são igrejas boas. A gente vê que Deus está ali, que realmente há um ambiente saudável, que realmente há pregação. Né? Bom, deixa eu terminar aqui, vocês podem comentar. Gente, outra coisa que acontece é opressão psicológica, né? Nesses lugares, a pessoa é oprimida psicologicamente. E tem gente hoje que saiu desses lugares, mas estão em tratamento mesmo, tratamento psicológico, porque os efeitos foram enormes. Viu? Gente hoje que sofre com ansiedade, com muitos traumas, que precisam hoje de tratamento, né? E eu conheço várias pessoas nessa condição. Então, a opressão psicológica, ela, por muito tempo ali feita, né, quando a pessoa é oprimida psicologicamente por muito tempo e ela sai desse lugar, e em muitos casos, a pessoa precisa de um tratamento, porque foram várias coisas que ouviu, foram várias situações, né, que trouxeram, melhor dizendo, opressão, e a pessoa acaba que tem que procurar ajuda com um especialista. Né? Cobrança, né? Nossa, o que mais tem nesses lugares é cobrança. Aquilo que eu falei, né? Você que saiu de um lugar que te cobrava muito, você era cobrado, né? Pode, né? Você não é uma igreja onde você é cobrado. Gente, não existe cobrança dentro do evangelho verdadeiro. Não há cobrança de nada. De nada. Outro dia alguém me perguntou sobre dízimo, né? Até postei, acho que postei nessa semana. É certo o pastor ligar para o membro para cobrar o dízimo. Jamais. É totalmente errado isso. Nada. Não há cobrança nenhuma. Se é marcado ali na igreja um evento, alguma coisa assim, o pastor pode chamar os membros, chamar os cooperadores, os voluntários, né, para ajudar, mas ele pode
chamar, ele pode, a gente vai ter um evento, quem puder vir, quem puder ajudar, que Deus abençoe. Quem puder, ele está convidando, ele está chamando, né? Ele não está cobrando. E se a pessoa não pode ir naquele dia porque ela teve um compromisso, ou porque ela não quis ir, ou coisa assim, continua. Ela não vai ser mal vista por conta que ela não quis ir, né? E aí está a diferença de cobrança, né, gente? Então, essas cobranças também, elas despertam gatilhos, viu? Gatilhos mentais. Eu estou falando isso aqui porque eu não quero, eu torço e não quero que vocês que acompanham a gente caiam aí em outra cilada, sabe? Você que sofreu muito num lugar e vai para outro lugar, sofre de novo. Então, é um meio que também te trazer para você aqui uma conscientização também, para você tomar muito cuidado, visando aí o evangelho saudável, né? Bom, outra coisa que acontece muito, ameaças. Meu Deus do céu. São muitas ameaças, né? São muitas ameaças. Porque é aquela coisa, se você não faz, tal coisa pode acontecer na sua vida. Se você não fizer, isso pode acontecer. Aí começa, né? As ameaças e tal. E isso vai torturando a pessoa. Né? Torturando de tal maneira que a pessoa não vive. A pessoa passa a viver assim, torturada psicologicamente. Está em casa, mas tá assim, poxa, eu tenho que fazer isso, porque se eu não fizer isso, pode acontecer isso na minha vida. É igual aquele evangélico que ele acha assim, ele pensa assim, se eu estou doente é porque Deus está bravo comigo. Esse é o pensamento de muitos que vivem quem vive na barganha pensa assim, né? Se as coisas estão dando errado porque Deus está zangado comigo. Porque essas pessoas que são ensinadas assim, a barganharem, elas pensam assim, que quando as coisas estão boas, estão caminhando, Deus está feliz. Quando as coisas não estão boas, Deus está triste, está zangado. Por quê? Porque como essas pessoas são ensinadas que elas devem barganhar com Deus, né, e a barganha ensina isso, né? Se você fizer, Deus te dá. Se você não fizer, Deus não vai te dar nada. Então essas pessoas vivem assim. E quem vive desse jeito, normalmente sofre muita ameaça. E fica torturado. A pessoa está dentro de casa, lá deitado na cama dela, está analisando, refletindo na vida dela. Perdi o emprego, meu filho está doente, meu casamento não está bem, meu outro filho está com vício, está viciado. Aí começa a pensar, aí ela passa, né, na mente dela está assim, Deus está muito zangado comigo, eu estou errando em alguma coisa, eu não dei a oferta direito, eu não fiz a campanha direito, eu não tenho orado direito, deixa eu ver se eu estou pecando em alguma coisa, será que é isso? Ela começa a procurar, então ela vive torturada, a mente bem ali, né? Aquela tortura psicológica, porque ela vive dentro da barganha, ela vive isso. Por isso que eu falo, gente, pessoa, quando voltando aqui na Raquel, você já entendeu que não é o lugar, não dá para viver desse jeito, pelo amor de Deus, não dá para viver assim, não dá mesmo, gente. E a pessoa fica anos desse jeito, imagine, a mãe vivendo desse jeito, o filho pequeno, o filho, por isso que hoje tem muitos filhos de evangélicos que não querem saber do caminho de Jesus, porque eu não estou dizendo que todos os casos são exatamente isso que eu estou falando, não é isso não, mas muitos filhos, principalmente filhos de pastores, de diáconos, de obreiros, que viram muitas coisas, né, e não querem viver assim desse jeito. Com razão, né, com razão, porque vê a mãe lá, torturada psicologicamente, porque está acontecendo um problema na vida dela, e ela pensa que isso está acontecendo porque ela não deu a oferta direito, que ela não fez o que tinha que fazer, ela não deu a oferta que tinha que dar. Aí o filho vê a mãe naquela condição, passa a ter uma visão totalmente errada do Evangelho, uma visão distorcida do Evangelho, porque os nossos filhos, eles nos copiam, tá? Os nossos filhos, eles
eles são esponja, né? Eles absorvem tudo que fazemos. E aí o filho cresce assim, não quero viver assim não. Eu não quero ser cristão não, porque minha mãe é desse jeito, meu pai é desse jeito, e por aí vai. Né? Então é muito sério isso, gente. Né? E a outra coisa que é provocada, né, dentro dessa religiosidade, eu falei de ameaças, né, trabalham à base da maldição. Né? Isso aqui é pesado, viu? Maldição, gente. Essa palavra, meu Deus do céu. Meu Deus. Inclusive, a mulher que entrou em contato comigo, me falando do marido que não concorda em comemorar o Natal, ela colocou isso. Ela até citou Miriam com respeito à lepra, né? E porque o marido falou que se ela falasse alguma coisa do líder religioso, ficaria como Miriam com lepra, né? Ou seja, citando para ela a maldição. E vou falar uma coisa para vocês. É exatamente isso. Essa palavra, maldição, é por conta dessa palavra que tem gente que vai suportando, que vai aceitando. A minha esposa apareceu aqui. Que vai aceitando essas torturas psicológicas, tá? Por conta dessa palavra maldição. Se você sair, a maldição vai te alcançar. Como falou comigo também, como falaram comigo também. Se você não fizer, a maldição vai fazer isso na sua vida. Se você viajar em período de campanha, o carro pode virar na estrada. Coisas absurdas. Tudo isso que eu estou falando aqui, pessoal, quem já viveu sabe que é verdade. Sabe que é verdade. E aí, enfim, a pessoa vive desse jeito até quando? Até quando? Até quando Deus mostrar para ela e ela tomar a decisão de não viver mais desse jeito, de procurar aquilo que é saudável, de procurar aquilo que realmente é bíblico, né? Um versículo muito conhecido, Mateus 11:30, onde Jesus ele chama os cansados, ele chama os sobrecarregados. Se você observar, nós chamamos esse texto, Mateus 11, deixa eu abrir aqui para vocês. Mateus 11:30. Vou abrir aqui, ó. Olha só. Mateus 11:30. Olha só. Não sei se eu vou conseguir abrir. Mas esse texto, onde Jesus chama os cansados e os sobrecarregados, ele faz exatamente o seguinte. Ele, sabendo do fardo que os religiosos atavam sobre as pessoas, né, colocavam sobre as pessoas, ele vem chamando exatamente os cansados, sobrecarregados. Né? Deixa eu abrir aqui que fica melhor. Aqui, ó. Mateus 11:28. Vinde a mim os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Pronto. Por que ele falou isso? Porque ele sabia que as pessoas estavam cansadas, sobrecarregadas, as pessoas estavam sendo oprimidas pelos religiosos, então ele faz o convite da graça. Então ele chama. Ele não chamou você para andar pesado, para andar sobrecarregado. Por isso que eu não concordo com esse negócio de crente viver sobrecarregado dentro da igreja. Está errado. Porque você pode ser uma pessoa cristã e você se sentir pesada. Você está pesado porque você é cristã. Que evangelho que você está recebendo? Que palavra que você está recebendo? Que igreja que você frequenta, onde você se sente pesado? Está errado, tem alguma coisa de errado aí. O evangelho não é pesado, porque aqui Jesus disse o fardo dele é leve. O jugo é suave. Então, peraí, Jesus está falando que o fardo dele é leve. Mas eu estou me sentindo pesado. Será que é o fardo de Jesus que está carregando ou o fardo da religiosidade? Pense nisso. Para pensar nisso. Ok? Amanhã é domingo. Dia de culto. Alegria tem que estar no seu coração. Dia de
cultuar a Deus, dia de se reunir, dia de se reunir com os irmãos, dia de comunhão. Tem que ser uma coisa bem espontânea, bem alegre. E não pode ser o contrário. Tá, gente? Então, e que essa live possa, de alguma maneira, te ajudar. Tá? Eu não sei. Eu vou deixar a live salva aqui, não sei quem vai assistir essa live depois. Mas se você, olha, o pastor Joel, eu lembrei aqui de uma pessoa e ela precisa ouvir isso. Você pode fazer o seguinte, assim a gente terminar a live aqui, eu vou salvar ela, vou deixar aqui no Instagram salvo, vai ter uma capa nela escrita assim, vencendo os gatilhos da religiosidade, tá ok? Você pode copiar o link e enviar para ela, ou compartilhar com ela a live, para ela assistir, tá? O que nós queremos aqui é falar de Cristo, falar de sua graça, ajudar pessoas, ajudar quem está oprimido, quem está cansado, tá? Hoje aqui, eu gostei muito dos comentários de vocês, porque os comentários eles enriqueceram aqui o conteúdo da live, né? Vocês que perguntaram, vocês que compartilharam a experiência, né? Ou a dor que vocês estão sentindo, ou a dificuldade que vocês estão tendo, como o Júlio colocou, a Raquel também colocou a dificuldade dela. Isso foi muito bom o que vocês colocaram, porque enriqueceu aqui a live, né? E deu a oportunidade de outras pessoas também ouvirem o que vocês ouviram, né? Porque tem gente que está vivendo o que vocês estão vivendo também, né? Então é isso. Torço muito para que você supere isso, olhe para frente, não fique remoendo lá atrás, não fique lá atrás, sabe? Eu perdi tanto tempo. Porque se você ficar aí pensando, fiquei 20 anos, por que eu não conheci antes? Porque se você ficar pensando assim, é pior, não vai te ajudar, não vai. Eu fiquei 20 anos. Eu e minha esposa, nós ficamos 20 anos da nossa vida. Então, voltei a estudar nesses 3 anos, vou dizer 4, né? Está caminhando para 4, daqui a alguns meses serão 4 anos, né, ao todo. Então, nesses 4 anos eu voltei a estudar. Hoje nós temos uma igreja bíblica, né, saudável. Estou fora do Brasil, estou aqui em Nova York, juntamente com a minha família. Aqui eu terminei a minha faculdade, que eu comecei no Brasil. Estou trabalhando aqui também, buscando recursos, né, buscando o melhor para a nossa família e também recursos para a nossa igreja também. Então hoje, assim, nesses 4 anos, Deus ele restaurou mesmo o tempo o tempo de sofrimento, sabe? Então, nada de ficar pensando, eu perdi tempo, porque tudo tem a hora, gente, tudo tem a hora, tudo tem um momento. Então, isso não vai ajudar você a ficar olhando lá para trás, por que eu não pensei antes? Eu também já pensei isso várias vezes, por que eu não abri a minha mente antes, por que eu não abri os meus olhos antes? Mas quem abriu os meus olhos foi Jesus. Então, se é Jesus quem abre os olhos, se é Ele quem mostra, então o tempo é dele. Não fique pensando assim, não, porque isso não é bom, não vai te ajudar. Não vai te ajudar. A questão é você avançar mesmo, acreditar que existe um lugar bom, saudável, acreditar no ser humano. Pastor, já tive tantas decepções. Eu também. Muitas decepções. Mas eu não deixo de acreditar no ser humano. A gente não pode deixar de acreditar. Não pode. Porque imagine, se a gente deixar de acreditar no ser humano, a gente vai viver isolado. A gente não vai se relacionar com ninguém. Seremos antissociais, né? Porque a gente não acredita no ser humano mais. Então a gente vai ser aquela pessoa bem isolada mesmo, né? As pessoas para lá, a gente para cá. Isso não é bom, tá? Curar o seu coração e curar com a palavra, tá bom? Aproveitando aqui o finalzinho da live, deixo aqui meu WhatsApp para vocês, tá? Esse WhatsApp eu já tenho ele há mais de 5 anos, tá? Onde milhares de pessoas fazem parte da minha lista de transmissão. Às vezes eu não respondo no mesmo dia, e não porque eu não quero, porque graças a Deus são várias pessoas que têm entrado em contato com a gente. Então, eu mesmo respondo uma a uma.
uma a uma, não tem ninguém para responder. A minha esposa, quando alguém quer falar com ela, é por esse número mesmo, então às vezes ela pega para responder também, mas é com a gente, tá? E estou à disposição para ajudar vocês naquilo que está ao nosso alcance. Eu estou longe do Brasil, estou fora, estou nos Estados Unidos. Amanhã teremos culto na Igreja Cristã Atos 2, eu vou estar no culto online. Como eu não estou no Brasil, então eu tenho feito os cultos online, tá? Não cultos presenciais. Todos os domingos aqui no Instagram, às 9 horas da manhã. No YouTube também e no Facebook. E nas igrejas locais, em BH, Belo Horizonte e São Paulo, temos os cultos presenciais, às 9 da manhã, BH e São Paulo, e também 19 horas em São Paulo. Em BH apenas um. Se você mora em Belo Horizonte e quer conhecer uma igreja bíblica, às vezes você, pastor Joel, eu ainda não achei. Faça uma visita. Não estou falando para você ser membro da igreja. Não, faça uma visita para você conhecer. Amanhã teremos a participação do professor Marcos Henrique, um teólogo, né, que ajudou a gente bastante, ajuda até hoje. E ele vai pregar amanhã, né? Ele, além de professor, ele também ministra, ele prega também, vai pregar amanhã, na Igreja Cristã Atos 2 amanhã. E ele que é de uma outra igreja, ele é da 8ª Presbiteriana, né? Pastor Jeremias. Ele vai estar com a gente amanhã, né? Lá em BH. Mas pastor, pode pastor de outra igreja pregar na Atos 2? Sim, se segue a mesma linha que a gente segue, se crê como a gente crê, se crê nas doutrinas que nós cremos, né? Principalmente essas, né? As 5 doutrinas, as doutrinas da graça, né? Que eleição condicional, a natureza depravada, os 5 pontos, né? A natureza depravada, a graça irresistível, expiação ilimitada e perseverança dos santos. Então, se segue a mesma linha que a gente, se crê como nós cremos, serão bem-vindos, né? Claro que a gente tem que conhecer. Como é que a gente vai abrir portas para uma pessoa pregar se a gente não sabe quem é a pessoa? De maneira nenhuma. O Marcos já está com a gente desde o início, eu já conheço ele também. Ele deu aula na igreja, né? Deu aula no curso de teologia da igreja, né? Ele que encabeçou, ele que trouxe os outros professores também. Então, é uma pessoa que segue a mesma linha que a gente e tem muita coisa para passar, muita coisa boa. E além de ser uma pessoa de Deus, uma pessoa temente, né? Tem a esposa dele, a Aline, tem uma boa pessoa também. Então, vai estar com a gente lá em BH amanhã. Então, você que mora em BH, faça uma visita. Gente, eu já visitei tantas igrejas, tantas. Eu tô aqui nos Estados Unidos, eu já visitei algumas. Amanhã eu vou visitar outra amanhã. Amanhã eu vou visitar uma igreja brasileira aqui. Porque as que eu fui até agora foram todas aqui. Eu quis conhecer as igrejas daqui, né, as igrejas americanas aqui. E amanhã eu vou numa brasileira amanhã. Participar do culto, vou sentar para ouvir. Né? Primeiro eu pesquisei sobre a igreja e vi que a linha que a igreja segue é uma linha boa, uma linha bíblica. E eu vou amanhã, eu e a minha família. Né? De manhã a gente vai ter o culto na Atos 2, online. E assim que terminar o culto eu vou. Porque lá o culto é aqui meio-dia, né? Para vocês aí já é 2 da tarde, aqui é meio-dia. Então eu vou. E sem contar que a gente também aqui começou a célula também, na casa da tia Jane também. A gente tem a célula. Semana que vem é bem provável que a gente tenha. Essa semana não teve. Tem que confirmar com ela. Que é dentro da casa dela. Então, assim, tá bem bacana a célula também. Então é isso. E se você mora em São Paulo, tem a igreja Atos 2 também em São Paulo também. Na Itaquera, né? Se você quiser, pastor, mas onde é o endereço? Rua Carolina Fonseca, 868 Itaquera. Carolina Fonseca, 868 Itaquera. Se você, olha, mas eu não anotei, não consegui, entre em contato comigo que eu te passo o endereço da igreja. Ou me chama no direct também aqui no Instagram mesmo, eu te passo todas as informações. Tem o Instagram da igreja, Igreja Cristã Atos 2, lá tem os endereços da igreja. Se você buscar as últimas publicações nossas aqui, tanto as minhas como da igreja, você vai ver lá o convite do culto de amanhã, tá? Tem células. Praia Grande tem célula, você que mora em Praia Grande. No bairro Pirajá, em BH, tem célula. No bairro Paulo VI, BH, tem célula. No bairro São Gabriel, em BH, tem célula. Lá em Vila Nova, São Paulo, tem célula também. Nós temos
Você vai ver 3, 4, 5, 6 células espalhadas. Então, eu sei que temos mais lugares, né? Mas é a condição que a gente tem agora no momento. Então, mas é isso, tá bom? E qualquer coisa estou à disposição, tá? Vou deixar aqui salva a live para vocês curtirem à vontade aí, compartilharem também e não deixem de comentar, tá? O comentário faz a diferença também, tá bom? Então é isso, gente. Amanhã espero vocês aqui às 9 da manhã. Eleição incondicional. Amanhã será pregação, culto mesmo, com orações, com louvor, com a intercessão também. A gente tem um momento da intercessão. Temos também a oração pela família, né, o encontro das famílias amanhã. Então vai ser bênção. Eu aguardo você aqui amanhã às 9 horas da manhã. Tá bom? Um beijo no coração de todos. Um grande abraço. E até o próximo encontro.